Então, Edu, essa preocupação, né, hoje ela é geral, que é o seguinte: tem uma tecnologia nova que ela é capaz de fazer coisas que a gente achava que a máquina nunca seria capaz, né? A gente por muito tempo acreditou que a inteligência artificial ia substituir trabalhos repetitivos, né? Então, Uhum. você fazer uma tarefa que tem que ser repetida várias vezes ou algo do tipo. Mas o que a gente está vendo agora é a inteligência artificial compondo música, escrevendo textos muito bem elaborados, sendo capaz de desenhar e criar imagens com comandos muito simples, né? A gente viu agora, nos últimos dias, uma foto do Papa Francisco circulando Perfeita, com né? um casaco branco chamativo, que ele nunca usou, né? Essa foto ela foi criada por inteligência artificial. Então, você vê que o impacto disso é profundo, né? E até vou ficar curioso de acompanhar como é que o Janones vai assimilar essas tecnologias no dia a dia dele, mas, por exemplo, a foto do Papa, né, com aquele casaco, que é um modelo de casaco considerado hoje caro, né, muito usado pelas pessoas do mundo da moda, e o Papa andando ali na imagem fake, né, que foi feita dele pela rua, de um jeito muito chamativo. Isso está em contradição, por exemplo, com valores católicos, né? O valor da humildade. Tá aí na tela, tá, Ronaldo? Valor, Só para você saber, conseguimos pegar aqui a produção, tá na tela. tem sido colocado o valor da humildade, o valor de que ele é o pontífice, que é alguém que liga o plano da terra com algo que é sagrado, que é divino, né, de acordo com o catolicismo. Então, você olha para essa foto, né, que aparentemente não é nada mais, nada menos do que uma foto do Papa, mas ela serve para minar um pouco, né, a autoridade, a credibilidade até do Papa Francisco, que, como diz o próprio nome, né, é discípulo de São Francisco de Assis, que é o pai dos pobres, né, dos humildes, e assim por diante. Então, esse tipo de estratégia comunicativa, ela, nas mãos de pessoas maliciosas, e infelizmente elas existem, né, em abundância no mundo que a gente vive, ela pode, ao ser utilizada estrategicamente, ir minando a imagem das pessoas com situações falsas, né? O Papa nunca usou esse casaco, nunca se vestiu dessa forma. Então, é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma ferramenta poderosíssima, que barateia processos que antes eram caríssimos, né? Por exemplo, na própria produção de fake news no Brasil, a gente sabe que havia estúdios contratados, designers, redatores e assim por diante. Tinha até gente comprando notícia falsa pronta na Deep Web e pagando com criptomoeda, que é algo quase inacreditável, né? Um mercado paralelo e underground ali, subterrâneo, de compra e venda de notícias falsas. E essas inteligências artificiais, elas podem colocar isso num outro nível, que barateia tudo isso, e como a gente vê ali muito bem ilustrado pela imagem do Papa, pode ter um efeito muito nocivo, né, para credibilidade até, que vai sendo minada aos poucos. Isso aqui não vai Agora, destruir Ronaldo, a... isso aí então não é uma equipe de designers que tem tipo no filme. O cara escreveu Papa com casaco e saiu isso? É assim a Ele inteligência, por exemplo? escreveu, exatamente, ele escreveu Papa utilizando um casaco branco do modelo Puffer, que é o modelo desse casaco. Aí a inteligência artificial produziu a imagem, ele pode ter especificado num fundo preto, aí provavelmente ele pode não ter gostado do primeiro nem do segundo protótipo, ele foi dando alguns parâmetros adicionais, mas é provável que em menos de 5 minutos ele tenha feito essa imagem, que, como dá para ver, é indistinguível, né, da realidade que a gente vive. Quem Inacreditável. olha isso aqui, como é que você vai saber que isso aqui é falso, né? Então, é nesse mundo que a gente está entrando. E com a mão no bolso ainda, né?
Caramba! Filipão, eu ia puxar esse assunto aí de chat GPT e fake news também, até porque eu fiquei na dúvida. O que a gente chama disso? É uma brincadeira ou é uma fake news? Entendeu? Porque aí começa a ficar aquela zona assim que você não sabe dizer direito. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também e sobre, que é uma coisa que você vê muito também, às vezes essas notícias falsas acabam tendo um alcance muito maior, né, do que as outras, que não são falsas, né? Não é isso ou não? É isso mesmo. Eu achei muito bom, Ronaldo, ter trazido essa questão aí da fake, porque a gente está vendo isso como uma brincadeira, né, Edu? Muita gente está vendo isso como diversão. Ah, que legal, uma foto do Papa. O Giannone sabe disso, porque enfrentou uma eleição cheia de fake news. Eu venho estudando esse assunto desde 2017, e o que eu tenho para te dizer, Edu, é o que eu disse em Harvard, Stanford e na UCLA esse ano, quando fui fazer um passeio por lá para falar sobre a pesquisa que faço sobre fake news. Meu amigo, as fake news estão destruindo a democracia, tá? Isso é muito sério. E o motivo pelo qual as fake news estão destruindo a democracia é porque as pessoas estão conseguindo ter acesso a informações falsas que confirmam, Edu, que confirmam os preconceitos e as noções que elas já têm. E são informações falsas com cara de tanta verdade, como essa foto que a gente acabou de ver, que é quase impossível lutar contra isso. Então, a democracia no mundo inteiro, não é só no Brasil, está vivendo um novo momento. A gente vai ter que rediscutir essas ferramentas, principalmente nos contextos eleitorais. Edu, eu vou te dar um exemplo que você vai cair para trás. Hoje, a Quest monitora, Janones, veja isso, e Ronaldo, a gente monitora 20 mil grupos de WhatsApp e de Telegram que existem no Brasil. 20 mil grupos públicos, tá? É a maior rede de monitoramento de grupos que existe no país. Durante a eleição do ano passado, Edu, veja você, nós descobrimos que havia 5 fake news novas produzidas por dia no Brasil. Em média, 5 novas fake news produzidas por dia. Isso é uma loucura. 51% delas, Edu, fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Vou repetir. Mais da metade, quase a metade, de todas as fake news que circularam no Brasil no ano passado, em grupos públicos de WhatsApp e Telegram, foram sobre o sistema eleitoral brasileiro. Agora adivinha, Edu. Janones, você que é deputado, olha que loucura. Em novembro de 2021, 18% dos brasileiros respondiam nas pesquisas da Quest que tinham algum tipo de desconfiança de urna eletrônica. Sabe quanto que chegou, Edu, no final da eleição do ano passado? Quase 60% dos brasileiros com algum tipo de desconfiança. Deixa eu te dizer, se as fake news não estão destruindo a democracia, eu não sei o que elas não estão fazendo. Isso é seríssimo. E o chat GPT, que está vindo, e as outras inteligências artificiais, porque essa nem é o chat GPT que faz, essa da foto, é outra, né? Mas essas inteligências, elas vão ter que ser usadas com muito cuidado e parcimônia, meu amigo. Você imagina o que vai ser possível produzir de fake news com imagem que parece real sobre o Eduardo Moreira, sobre o Felipe Nunes, sobre o Giannone, sobre o Ronaldo Lemos. As pessoas têm que entender isso. Conhecimento é a única arma que a gente tem para aumentar o nível crítico e não cair nessas armadilhas que estão aí aos montes. Isso é muito sério e eu repito, nós precisamos educar a nossa população sobre o uso de rede, né? Esse conteúdo que o Giannone está fazendo, o Ronaldo que escreve muito sobre isso, fala, é fundamental. Nós precisamos discutir esse assunto todo dia ou nós vamos perder a luta para as fake news. E aí, quando alguém fala, hoje em dia é uma situação absolutamente real, alguém faz uma fake news, o que você faz? Né? Você responde, não responde, você fica quieto? O que você deve fazer quando você é alvo de uma fake news? Que nem, por exemplo, eu estou sendo agora. Eduardo, primeiro só fazer um comentário em cima das falas do Ronaldo e do Felipe, quando ele fala sobre o episódio envolvendo o Papa Francisco. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais frequente, ao mesmo tempo cada vez mais real. Cada vez mais é difícil você distinguir o que é real ou o que é falso, até mesmo para quem é familiarizado com as redes sociais. Essa do Papa Francisco, por exemplo, eu acreditei, no primeiro momento quando eu vi, eu acreditei que fosse real, aí eu fui lá no Google, fui pesquisar e vi que não era. Então, isso é muito preocupante,
E falando agora de mim, né, de quem é político, mais ainda, porque de repente não dá tempo de você desmentir uma fake news. Essas tecnologias que eu não tenho familiaridade, mas que eu percebo que já é possível simular a voz, simular imagens, né? Eu fui vítima de uma simulação de um print de uma suposta conversa no WhatsApp que nunca ocorreu durante a campanha eleitoral. Então eu vejo isso com muita preocupação, e todas as vezes que eu falo sobre isso, e aí eu já parto para responder sua pergunta, durante o trabalho na equipe de transição do presidente Lula, sempre que eu começava a falar sobre isso, o pessoal falava assim: Jonas, a gente já entendeu o diagnóstico, agora a gente quer saber qual é a solução. Né? E aí eu dizia, se eu tivesse essa solução, eu não estava entregando só para o nosso país, eu estava entregando para o mundo, que isso é um problema da democracia em todo o planeta. Então, eu não tenho a solução pronta e acabada. Agora, primeiro, eu não tenho dúvida de que não é uma medida só que vai acabar com a disseminação de fake news. É um processo, assim como é importante a gente entender que não depende só do presidente Lula ou da esquerda contrapor a extrema-direita, mas sim a toda a sociedade, a todos aqueles que se dizem democratas. Também é preciso a gente entender que não é uma solução simples que se dará através de uma medida só, é um processo. Agora, igualmente, eu tenho certeza de que uma dessas medidas, né, ou seja, que a solução do combate à fake news passa por um endurecimento das penas, né, por um maior rigor em se punir aqueles que divulgam, que propagam fake news, uma vez que no mundo contemporâneo isso pode significar um atentado, mais do que um atentado à honra, né, em alguns casos até um atentado à vida, porque dependendo da situação que a pessoa passa ali nas redes sociais, a gente já viu o caso em que uma pessoa foi morta por terem se atribuído falsamente a ela um crime contra crianças, enfim, em muitos casos acaba ceifando vidas também. E aí, só para finalizar, em cima do que o Felipe falou, eu queria dizer o seguinte, Felipe, que quando você diz que a fake news, ela confirma aquilo que a pessoa quer acreditar, né? Aquele viés que ela já tem. Isso eu considero o mais preocupante de tudo. Só fazer um comentário aqui rápido. Eu não utilizo da fé para obter votos, eu não instrumentalizo a fé, mas também não nego a minha fé. Eu sou um homem de fé, eu sou cristão, e eu me tornei cristão quando eu compreendi que eu podia chegar à fé por meio da razão também. Nada contra quem chega por outras vias, mas eu cheguei por meio de uma fé racional, comecei a estudar apologética cristã e etc. Mas por que eu estou fazendo essa analogia aqui, essa comparação? Porque a maioria das pessoas não chegam por uma fé racional, por uma fé que se permite questionar. Então é mais fácil você, assim como é mais fácil você se encontrar do ponto de vista espiritual, sem sem ir pelas vias mais racionais, também é muito mais fácil você crer naquilo que massageia aquilo que você já tem, seja no seu ego, ou que confirma aquilo que você já tem como verdadeiro, ou que dá voz a preconceitos, a outros sentimentos que você tem e não teve ainda, até aquele momento, a oportunidade de colocar para fora. Então é nesse sentido que a fake news é perigosa, porque ela vem confirmar aquilo. Aí sim, a gente disse lá atrás, e vocês repetiram aqui, né? Falar o que o povo quer falar. Esse é o papel de um representante. E a fake news, muitas das vezes, ela não fala o que o povo quer falar, ela fala o que o povo quer ouvir. Então você acata e não contesta, assim como aquele que tem uma fé fraca não consegue contestar, usar da racionalidade, porque ele tem medo de deixar de crer, de deixar de ter fé. Então, muitas vezes, ele não tem coragem de ler um texto ateu, por exemplo, que a fé dele é frágil, e ele tem medo, eu vou deixar de crer. Da mesma maneira, quando a pessoa encontra uma fake news que confirma aquilo que ela quer crer, ela não vai pesquisar no Google, ela não vai atrás de uma fonte de informação, justamente porque ela fica com medo de tirar ela daquela zona de conforto. Tipo, eu quero acreditar que tinha 1 milhão de pessoas hoje no aeroporto de Brasília recebendo o Bolsonaro. Se eu recebi um vídeo dizendo que tinha 1 milhão de pessoas, eu não vou questionar se tinha ou não, porque vai que não tinha, e aí vai me tirar aquele prazer momentâneo. Então, infelizmente, Eduardo, e aqui fica à vontade qualquer um para dar outras sugestões, porque eu não tenho nenhum problema em dizer que não sei, eu não sei outra maneira de combater a não ser propagando a verdade e ignorando aquele fato. Mas como assim? Não é contraditório propagar a verdade e ao mesmo tempo ignorar o fato? Eu tenho uma estratégia particular que eu utilizo
dentro do meu mandato. Eu não sei se isso dá para se adequar a outras áreas, às outras pessoas, enfim, mas eu tenho uma estratégia que é nunca desmentir no momento. Então eu espero passar aquele... Então tá todo mundo acusando o Janones que ele fez tal coisa. Eu não entro naquele assunto hoje, enquanto aquilo está alimentando o algoritmo, eu falo de outro assunto, eu tiro o foco, e aí quando passar esse momento em que esse é o tema da discussão, como a gente falou lá na aula, né, de que o tema do momento, quando isso não for mais o tema do momento, aí eu venho e esclareço, olha, eu não fiz isso, foi divulgado uma fake news, assim, assim, assim.